Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento informativo e o tema do nosso momento informativo de hoje é a alimentação. Ok, a gente se alimenta, né? A gente precisa ingerir os alimentos para nos nutrir, para nos fortalecer. Mas de onde vêm esses alimentos? Então, esses alimentos eles têm aí algumas origens, né? Conhecidas por nós, três. A origem animal, que são as carnes, os ovos e os laticínios. A origem vegetal, frutas, alface, cereais, verduras e etc. E a origem mineral, água e sal de cozinha. Ok, os alimentos, além de eles terem origem, como a Prof falou, eles possuem nutrientes, porque a gente precisa, né, se nutrir desses alimentos. Nosso organismo, ele pega as substâncias dos alimentos para se nutrir. Então, nós temos também os carboidratos, que são aqueles alimentos que têm como fontes fornecer energia. Então, as suas fontes é o fornecimento de energia. Eles são conhecidos como os alimentos energéticos, como o pão, o milho, a batata, o arroz, o macarrão, entre outros. Já os lipídios também são nutrientes energéticos, mas eles são os energéticos reservas. Então, eles vão atuarem se o nosso organismo estiver com falta de carboidratos. Então, eles vão atuar ali como nutrientes energéticos extras. Os lipídios também são conhecidos como as gorduras, né? Aqueles alimentos que possuem ali uma gordura. Quais são? São os óleos, os azeites. Aqui nós temos algumas frutas, por exemplo, o abacate, que possui aí uma gordura. Temos o peixe, entre outros. E alguns grãos também, né? Sementes aqui, girassol, por exemplo, entre outros. Temos as proteínas. As proteínas são os nutrientes construtores. São aqueles nutrientes, né? Aqueles alimentos que possuem os nutrientes. Que o que aqueles nutrientes vão fazer? Renovar as células do nosso corpo. Por isso, construtores. A gente sabe que o nosso organismo é composto por células que precisam estar aí se renovando. Por isso, as proteínas são tão importantes. Geralmente, encontramos as proteínas nas carnes, nos frangos, nos peixes, nos ovos, no leite e nos derivados, né? Como no caso o queijo. E os sais minerais? Os sais minerais são nutrientes reguladores, que são que vão ali auxiliar na regulação do nosso intestino. Ok, mas o que são então, quais são os alimentos considerados como ricos em sais minerais? Aí nós temos, né, as verduras e os legumes. Nós temos o alface, né? A verdura, tudo que é verde. Nós temos o alface, o brócolis, o repolho como verduras. Como legumes, nós temos aí as sementes e os frutos, como por exemplo, cenoura, batata, tomate, mandioca. São exemplos de sais minerais, de alimentos que possuem sais minerais em sua composição e que são reguladores, assim como as vitaminas, que também são nutrientes reguladores e que estão muito presentes aí nas frutas, nas verduras, nos legumes. Então, vitaminas e sais minerais, elas são essenciais porque possuem nutrientes reguladores. Ok, mas em meio a essa alimentação equilibrada, nós temos também, né, esses alimentos ricos em nutrientes. Nós temos os que não são tão ricos em nutrientes assim, como os alimentos processados, que são aqueles alimentos que possuem aditivos alimentares, né? Geralmente na sua composição é colocado bastante aditivo para que ele se conserve, para que ele fique ali conservado por mais tempo, como o caso dos salgadinhos, das pipocas, dos refrigerantes, da salsicha, miojo, os nuggets e algumas conservas, até por exemplo o molho de tomate, o molho pronto, por exemplo, que contém ali aditivos para que ele fique por mais tempo conservado nas prateleiras do supermercado e que fazem também muito mal. Por isso que algumas pessoas elas costumam verificar os rótulos dos alimentos, porque nesses rótulos eles têm ali as quantidades ingeridas, né? Temos ali os valores energéticos. Sabemos que tanto os alimentos naturais, os saudáveis, quanto os processados, eles possuem aí valores energéticos, né, que fornecem ao nosso corpo e que são transformados em calorias para o nosso corpo, né? São conhecidos como calorias, as quilocalorias. Aqui nós temos uma comparação de duas farinhas de trigo e as pessoas que gostam de fazer essa comparação aí para ver o que está ingerindo, para tentar ingerir coisas mais nutritivas,
costuma fazer uma análise aí dessas quantidades de carboidrato, proteínas, gorduras, sódios que tem em uma e em outra para escolher aí a melhor. E aí vamos para a pirâmide alimentar. A nossa pirâmide alimentar brasileira, ela é constituída da seguinte forma. Abaixo nós temos as águas e os líquidos, que são os elementos fundamentais para a sobrevivência humana do nosso corpo, né? Acima aí nós temos os alimentos energéticos, que são chamados os carboidratos. No grupo 2 e 3, nós temos os alimentos reguladores, que são os sais minerais e as vitaminas. Então, nós temos as frutas, legumes, verduras. No grupo 4, nós temos alimentos, no 4, 5 e 6, nós temos alimentos construtores, que são as proteínas. Então, nós temos a carne, o peixe, o ovo, o leite, alguns grãos, como o feijão, por exemplo, que é uma proteína. No grupo 7 e 8, nós temos os energéticos extras, que são os lipídios. Lembra quando a Pro falou que os lipídios são energéticos extras? Eles vão atuar no corpo se a gente tiver com uma falta aí de carboidrato, que são os energéticos. Então, que são esses doces, que são as coisas que possuem muito açúcar, muita gordura, por exemplo, são classificados como lipídios e que estão no topo justamente porque nós devemos evitar o consumo. Bom, entendendo um pouquinho como é constituída aí essa alimentação saudável, esses aditivos alimentares, a pirâmide alimentar, a gente vê e pensa em duas situações recorrentes no mundo, né, em questão da alimentação, que é a desnutrição e a obesidade. Se eu me alimento de uma forma inadequada, com poucos nutrientes, eu corro aí um risco de ter uma desnutrição, né, ficar desnutrida. Como uma criança, por exemplo, que precisa, né, o corpo de desenvolvimento precisa estar aí se alimentando bem. Em contraponto, se eu me alimento só de alimentos considerados altamente calóricos, como os lipídios, por exemplo, provavelmente eu também vou desencadear aí um outro problema, que é a obesidade. Por isso é necessário que se tenha uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Quer dizer que eu não posso comer os alimentos gordurosos? Não, eu posso, desde que eu tenha um equilíbrio ali entre o que eu estou ingerindo. Um prato equilibrado ele é dividido da seguinte forma aqui, galera. Ele tem 50% do prato, ele é rico em vitaminas e minerais. Então aí eu tenho aí as hortaliças, né, como as saladas, por exemplo, que é rico em minerais e vitaminas. Eu posso também estar ingerindo uma fruta para completar aí esse almoço, que é uma vitamina. Então 50% do prato vitaminas e minerais, 25% do prato alimentos ricos em proteínas, aqui no caso o feijão e o frango, e os outros 25% do prato são alimentos ricos em carboidratos, no caso o arroz aí, mas pode ser batatas, abóboras, enfim, no caso nós temos como representação do carboidrato o arroz. Então 25% proteínas, 25% carboidratos e 50% vitaminas e minerais é considerado um prato equilibrado, uma alimentação equilibrada. E nós também vimos um pouquinho e já sabemos como é importante a gente ter o cuidado com os alimentos, né? Então, higienizar, guardar, para que não aconteça de estar aí pegando doença, se contaminando, né? Porque é importante a conservação para uma maior duração desse alimento e também uma limpeza, né? Então, galerinha, esse foi o nosso momento informativo sobre alimentação. Claro que estaremos aí sempre, né, relembrando, revendo, porque é muito importante. Mas espero que vocês tenham compreendido, assim como também nos momentos de live estaremos aí trabalhando mais sobre o assunto. Um beijo e até o próximo momento informativo.